Olá, nono ano, tudo bem? Continuamos com nossas aulas por aqui. Triste já porque as coisas não acontecem como a gente quer, mas continuamos nós aqui com nossas aulas. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre missão artística francesa no Brasil e academicismo, tá? Quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, as artes, a comunicação e a educação local, elas encontravam-se ainda no período barroco, enquanto toda a Europa já estava no auge do neoclassicismo. O país que representava a primeira monarquia da América do Sul precisava se desenvolver artisticamente. Então, com tudo que havia acontecido a grande revolução que teve na França, muitos artistas franceses perderam o emprego, porque eles pintavam para quem? Para a coroa. Então, ali eles perderam o emprego e alguns deles se reuniram, então, alguns artistas, e eles vieram para o Brasil. E o nome dessa vinda deles aqui se chama Missão Artística Francesa. Entre esses artistas, eu vou destacar Debré, que é Jean-Baptiste Debré, que era um pintor, né? Ele era pintor, e Nicolas Tonnet, que ele era arquiteto, tá? Debré, ele era considerado o coração e a alma dessa missão. Os quadros de Debré, eles registravam o trabalho escravo, os hábitos indígenas, e também ele mostrava as imagens da corte portuguesa aqui no Brasil. Além disso, esse famoso pintor, ele criou verdadeiros catálogos sobre o Brasil, das frutas brasileiras. Ele retratou sementes, os frutos verdes e maduros, as folhagens, enfim. Um dos primeiros projetos arquitetônicos de um dos artistas que veio foi a Academia Imperial de Belas Artes. A construção foi iniciada em 1816, no Rio de Janeiro, que hoje atualmente só tem as ruínas. Nela era possível aprender desenho, pintura, escultura, arquitetura e filosofia. As principais temáticas da pintura eram a cidade do Rio de Janeiro, os frutos típicos do Brasil e a família real portuguesa. A Academia Imperial de Belas Artes, ela revelou novos artistas, discípulos dos franceses. Um deles foi Victor Meirelles. Victor Meirelles, ele foi um dos pintores mais apreciados de Dom Pedro II. E ele ficou muito conhecido pela sua obra chamada A Primeira Missa no Brasil. Outro artista que ficou bem conhecida foi Almeida Júnior. Olha só. Victor Meirelles fez A Primeira Missa no Brasil. E Pedro Américo, ele ficou conhecido pelo Grito do Ipiranga. Ele fez o quadro, né, onde Dom Pedro está ali nas margens do Ipiranga, com a sua espada, enfim, na hora do grito lá, independência ou morte, enfim. Almeida Júnior também, ele foi um artista muito famoso. Ele foi o mais jovem pintor acadêmico, só que ele morreu muito jovem. Ele morreu ainda aos 49 anos de idade e ele deixou uma vasta coleção de pinturas com muita técnica. As suas produções, consideradas regionalistas, quase sempre retratavam pessoas simples, seu dia a dia e suas emoções. Entre as obras mais conhecidas desse artista, tem O Violeiro, Saudade, A Molação Interrompida e a Leitura. Na arquitetura, a ênfase esteve nas construções inspiradas nas colunas que eram de origem grega, nos arcos que eram de origem romana e nos frontões que eram estruturas triangulares acima das portas e abaixo dos telhados. Essas características podem ser vistas no Teatro Amazonas, lá em Manaus, no Palácio Rio Branco, em Salvador, e no Palácio Imperial, em Petrópolis, tá? Eu falei um pouquinho sobre missão artística, mas quem vai descobrir mais sobre ela são vocês, discorrer mais sobre ela são vocês, tá? Vocês vão pesquisar por que é que vieram os franceses? Por que esses não tinham nada para fazer lá? O que aconteceu na França que esse grupo de artistas se reuniu e veio ao Brasil, tá? E Debré? Como era a vida desse artista, que registrou as maravilhas do Brasil, mas as mazelas também? De um lado, ele fez um catálogo, como eu falei para vocês, das frutas, das sementes, das folhas, os hábitos indígenas, mas também ele registrou
da escravidão, que é uma marca que a gente carrega, né? Nós e alguns outros países. Enfim, então a atividade será a seguinte, vocês vão descrever como é que ocorreu essa vinda dos franceses para cá, para acontecer a missão artística francesa. Quem foi Debré? Como ele trabalhava? Para quem ele trabalhava? O que ele mais gostava de pintar? Como eram as obras dele? Teve algum documentário que ele deixou, feito por essas obras que ele deixou para o Brasil? Vocês vão pesquisar e vão colocar no Eclass para mim. Isso tudo escrito, tá bom, gente? Vocês podem colocar algumas imagens também, que vocês podem pegar algumas imagens de alguns quadros que ele fez, das frutas, das sementes, enfim, tem vários quadros dele, e registrar. Também tem dos costumes indígenas e tem da escravidão também. Então, vocês podem colocar fazer um documentário, vocês vão fazer um documentário por escrito. Professora Paula, posso fazer no Word? Pode fazer no Word. Mas coloquem as imagens, tá? Aí tira foto e coloca no Eclass. Tá bom, galera? Se Deus quiser, logo, logo a gente tá de volta. Tá mais perto agora. Beijo pra vocês.